Yavin 4 é uma das luas que orbitam o gigante gasoso Yavin Prime. O satélite natural se tornou uma importante base de operações da Aliança Rebelde durante a Guerra Civil Galáctica, mas essa pequena lua era muito perigosa. Antigamente, teve uma fauna de terríveis monstros que habitavam as densas e úmidas florestas de Yavin 4, e o mais horrível disso tudo é que a maioria desses seres não era natural, mas sim fruto da alquimia Sith, pois milênios antes da rebelião se estabelecer na Lua, o local foi refúgio dos Sith antigos, que trouxeram sua cultura do lado sombrio. Então nesse vídeo eu vou te contar sobre os mais terríveis segredos de Yavin e o mal do Sith que lhe dominou por milênios. Mas antes disso, você precisa se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e compartilhar com os amigos, pois somente assim você terá acesso aos mais profundos conhecimentos do lado sombrio que os Jedi lutaram por eras para escondê-los. Yavin é um planeta que muitos dos mapas estelares não conseguiam mostrar. Foi por isso que a rebelião escolheu uma de suas 26 luas como base de operações. Mas milhares de anos antes da famosa batalha que vimos no episódio 4, o mundo serviu como um santuário dos Sith. 5.000 anos atrás, Naga Sadow, o Lorde Sombrio dos Sith, havia sido derrotado na Grande Guerra do Hiperespaço, um conflito que ele mesmo fez eclodir, tendo perdido muitos recursos do Império Sith em sua invasão contra a República. Sadow fugiu e levou consigo uma legião de guerreiros Massassi para longe, até pousarem nas florestas escuras de Yavin 4. Lá, o Sith realizou mutações nos Massassi, deixando-os maiores e mais fortes, que então construíram enormes templos. Sadow também utilizou a alquimia para alterar outros seres, transformando-os em monstros ainda piores, como uma larva espacial que se prendeu à nave Sith durante a viagem. Essa larva se tornou um enorme monstro que vivia nas catacumbas do templo de Sadow. O Sith permaneceu em Yavin e se pôs em animação suspensa. Seus servos, os Massassi, que lhe consideravam um deus, ficaram guardando o templo de seu mestre pelos próximos séculos, até a chegada de um Jedi caído chamado Freedon Ned, que fez Sadow acordar. O Lorde Sombrio lhe ensinou sobre os caminhos da escuridão, até que Ned o matasse, tendo se tornado o novo Lorde Sombrio dos Sith. Assim, Yavin 4 não era mais importante para Ned, que então partiu para dominar Onderon, seu planeta natal. Até que mais 400 anos se passaram e outro Jedi caído chegou à Lua. Este era Exar Kun, aquele que mudaria Yavin 4 para sempre. Exar Kun estava à procura de arquivos Sith de Freedon Ned em Onderon, mas ele encontrou muito mais do que isso, tendo despertado o próprio espírito de Ned em uma das luas de Onderon. Freedon lhe prometeu o conhecimento do Sith. Exar o aceitou como seu guia, mas o espírito do Sith era traiçoeiro. Primeiramente, Ned o guiou até Korriban, o mundo natal dos Sith, e lá ele tentou matar Exar Kun, fazendo-o deixar-se dominar pelo lado sombrio. Sendo guiado por Ned, Kun chega a Yavin 4, onde enfrenta as hordas de Massassi e os monstros antigos de Naga Sadow. Exar Kun é capturado e levado para os sacrifícios, mas isso tudo fazia parte de um plano de Freedon Ned, que queria renascer. Porém, os Massassi viram em Exar Kun aquele que deveria suceder seu antigo mestre. Eles então lhe concederam o amuleto de Sadow, uma manopla que deu poderes ao Jedi caído. Equipado com o artefato, Exar Kun conseguiu falar a linguagem antiga do Sith
e acordar e dominar aquele verme gigante que adormecia nas catacumbas do templo, que nem mesmo Shadow havia conseguido dominar. Agora, Khun estava completamente imerso no lado sombrio da força e havia matado o verme. Freedom Ned parabenizou seu pupilo e guiou ele para explorar ainda mais as profundezas do laboratório do Sith, pois ele queria que Exar Kun lhe ajudasse a reviver. Mas este tinha outros planos. Com os poderes do amuleto, Exar Kun destruiu o espírito de Freedom Ned, ascendendo como o novo Lorde Sombrio do Sith. Agora, como governante de Yavin 4, ele fez os Massassi construírem novos templos e, com a alquimia Sith, criou mais monstros, como os brutais Terentatex e hidras de batalha. Mas um de seus experimentos mais estranhos era o Globo Dourado, um dispositivo brilhante e esférico que, embora não tivesse mais de 4 metros de altura quando medido de fora, internamente tinha espaço infinito que era como um deserto de areia. Exar Kun usou essa criação para prender almas de crianças Massassi, drenando suas energias para aumentar seus poderes Sith. O Lorde Sombrio se uniu a outros grupos das trevas e trouxe mais Jedis caídos para a Lua, como Ulic Qel-Droma, que se tornou seu aprendiz. Com uma irmandade de Jedis caídos, Khun e Ulic travaram uma guerra contra a galáxia, mas os Jedi conseguiram prevalecer e derrotar os Sith. Mas ele ainda tinha uma carta na manga. Exar preparou um ritual reunindo os Massassi, drenando suas vidas, com o objetivo de tirar seu espírito do seu corpo humano. Mas os Jedi conseguiram impedir que o ritual fosse finalizado. A alma de Exar Kun foi removida de seu corpo como ele queria. No entanto, ele ficou preso nas paredes do templo Sith por milênios. Os Jedi conseguiram eliminar todos os monstros de Yavin e apagaram todos os registros do planeta dos mapas. Mas seus esforços de mantê-lo em segredo não foram suficientes para que séculos mais tarde um outro poderoso Sith o usasse para rituais ainda piores. Darth Revan planejou usar os antigos templos para reviver o Imperador Vitiate, na esperança de se vingar com suas próprias mãos. Nesse momento, os Jedi se uniram ao Império Sith para impedir que Revan ressuscitasse Vitiate, pois ambos os lados acreditavam que o Imperador Sith era uma ameaça. A união do bem e do mal para combater um mal ainda maior interrompeu a ressurreição completa de Vitiate, mas seu espírito foi solto mesmo assim. Desde a derrota de Darth Revan, Yavin foi esquecido, tendo tido visitas apenas de exploradores atrás de tesouros, até que o Jedi Kushban Ikrit conseguiu encontrar o Globo Dourado em Yavin, mas não foi capaz de libertar as almas das crianças Massassi. Centenas de anos depois disso, alguns arqueólogos conseguiram desenterrar artefatos Sith dos templos que pararam nas mãos de Darth Sidious, e é interessante que Palpatine nunca demonstrou interesse em Yavin, ou talvez ele não tivesse conseguido descobrir sua localização. Mas caso eu tivesse, ou apenas fosse mais interessado nisso, certamente iria encontrar algo poderoso. Durante a Era das Guerras Clônicas, Anakin Skywalker enfrentou a Sage Ventress na Lua. Graças às ações da assassina, Anakin ficou repleto de fúria, que combinadas com a aura maligna do planeta, fizeram ele ceder momentaneamente à raiva, o que lhe permitiu vencer Ventress. Depois disso, quando a galáxia já havia sido conquistada pelo Império Galáctico, um piloto rebelde encontrou a Lua, que se tornaria uma importante base de operações da rebelião, que utilizou os templos dos Massassi como fortalezas. É interessante pensarmos que um local por muito tempo dominado pelo mal se tornou o esconderijo da Aliança Rebelde, a organização que lutava contra a opressão do Império Galáctico, governado pelos Sith.
e que foi sobre Yavin 4 que Luke Skywalker havia disparado o tiro certeiro que destruiu a primeira Estrela da Morte, assim acendendo uma mensagem de esperança de que algum dia seria possível libertar a galáxia das garras do Império Galáctico. E você já sabia de toda essa história, do passado sombrio de Yavin antes de assistir esse vídeo? Já imaginava que a lua, que serviu de refúgio da rebelião, tinha sido o palco de assustadores rituais Sith e o lar de terríveis criaturas do mal? E se esse vídeo te trouxe mais conhecimentos sobre Star Wars, eu lhe peço que deixe um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com os amigos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, que a força esteja com você e até mais. Tchau!